Com os produtores animados e o mercado de soja aquecido, nós fomos ver de perto como está sendo a colheita de soja no Paraná. O Tarobá Rural veio à fazenda Nossa Senhora de Lourdes para saber como é que está sendo a colheita de soja. E para isso eu vou conversar com o Pedro Favoreto. Pedro, conta para nós como é que está sendo a colheita de soja esse ano de 2020. A colheita nossa acabou atrasando bem. A gente costuma iniciar a colheita no comecinho de janeiro. O ano passado mesmo iniciamos dia 6 de janeiro. Esse ano iniciamos dia 22, 23 de janeiro. Mas ao mesmo tempo, as sojas do tarde, que a gente fala que é a plantada em novembro, adiantou bastante devido ao tempo, ao clima. Que no início foi muito difícil a implantação da cultura, porque não choveu em setembro, bem dizer em outubro também não choveu. Então atrasou a colheita? Atrasou a colheita. Atrasou a colheita do plantio do início e adiantou a colheita do final devido ao clima também, devido a dias muito quentes. Então o agricultor vai se virando nessas adversidades do clima, né? Eu acho que vai ser uma safra boa para todo mundo, que nem eu volto a falar. O plantio do cedo, que é o plantio de setembro, quem não replantou foi mais difícil, foi uma produtividade bem abaixo do esperado. E o plantio do meio e o plantio do tarde, eu acho que ainda vai ser bom. Segundo a Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento, a SEAB, 19,7 milhões de toneladas de soja devem ser colhidas no estado este ano. Ainda, de acordo com o órgão, 93% das lavouras de soja no estado apresentam boas condições de desenvolvimento. 6% estão em situação média e 1% apresentam um quadro ruim. A produção estimada da safra de soja em 2019 e 2020 pode chegar a 20,3 milhões de toneladas. A eficiência dos produtores rurais paranaenses, que ano a ano buscam aprimorar o desenvolvimento tecnológico, melhoram a produtividade e a rentabilidade das lavouras. Como é que está o preço da soja aqui no Paraná? Isso é uma coisa que está ajudando bastante, né? Devido ao dólar, o preço está muito bom hoje. Hoje, soja balcão, acho que estão falando em R$ 83, R$ 84 reais, uma soja balcão. Soja disponível R$ 89, R$ 88. Isso é uma coisa que ajuda no final a pagar as contas. E vamos falar um pouquinho do custo da produção de soja, né? A gente sabe que não é barato, mas qual que é esse custo que tem o produtor? É muito relativo, depende do preço do soja, né? Mas vamos falar, eu acredito que um custo total, um custo geral hoje, sem contar arrendamento, com área própria, é em torno de uns 70 sacos. E hoje a expectativa de vocês escolherem é quanto? Em torno de média de uns 130, 140 sacos, média. Qual que é a maior dificuldade do plantio de soja até a colheita? Eu acho que não é questão de dificuldade, eu acho que uma coisa que é muito importante é a implantação da cultura, é fazer o certo para não ter que replantar e plantar numa época ideal, numa umidade de solo ideal, como um ditado, né? Plantar para nascer. Essa é a maior dificuldade. Lógico, depois tem mais 120 dias que tem que rezar para chover, tem que rezar para parar de chover para conseguir colher. Então é uma dificuldade, é uma guerra, 120 dias de guerra. Mas eu costumo dizer que o plantio acertado é 50%, é meio caminho andado. A gente vê aqui, enquanto o pessoal está colhendo soja, eles também estão plantando, né? Então o produtor rural não perde um dia, né, de plantio. Aliás, 1 minuto, né, Pedro? A janela do milho é uma coisa, como eu volto a falar que esse ano atrasou muito o plantio e obviamente, consequentemente, atrasa muito a colheita, acaba perdendo um pouco a janela do milho. O ideal de uma janela de plantio de milho é até dia 15 de março, aqui, é o ideal. Então a gente está correndo, ver se consegue fechar até nessa janela do dia 15 de março. Eu acho que vai ser difícil. Eu acho que a gente vai acabar entrando no dia 20, 25 de março, que já é um problema. Já pensa em atravessar mais seca, já corre mais risco de uma possível geada. Já é um plantio, safrinha já é um plantio de risco, né? Quando entra em março, o plantio já se torna um plantio de muito risco. E
E essa soja, depois que colhida, vai para onde aqui? A gente tem os armazéns, né? Aqui em Jaguapitã e em Cambará. Aí de lá processa e de lá vai para Porto, vai para, às vezes, algum comprador interno, algum granjeiro. Mas no meu caso, 90%, 95% eu mando direto para Porto. Vamos falar um pouquinho do fechamento da soja futura. Como que funciona esse travamento do preço? Tem as duas situações, que nem eu acabei de falar, tem o balcão, né, que trava através das cooperativas ou das compradoras pro produtor que não tem o armazém, que não tem os silos, e tem os que vendem direto, aí faz contrato. No caso hoje, da safra colhida em 2020, a gente já, bem dizendo, não está falando mais em travar soja futuro, né, porque já está colhido. Hoje o pessoal já está olhando 2021. Na tua visão, então, o produtor rural hoje está colhendo bons frutos? Sim, eu acho que eu penso que não é o que nem estão falando uma super safra, mas eu acho que a junção de uma safra boa com um preço bom vai se tornar uma super safra. A gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já já com mais informações sobre a colheita de soja.